Ah, meu Deus. Além de você veio aqui para evitar que eu fale besteira. Pronto. Eu compro na Chica Fulô faz anos. É? E me ignorou. E lá tem Nunca tinha criança, visto essa né? cena. Então eu usava Nunca tinha igual visto as essa minhas meninas. Você só tem homem, né? É, só tem tenho mulher. 2 homens. Aí lá em casa era tudo igual. Um herda do outro, mas Ah, lá também. o mais velho já tá usando algumas camisas da igreja, tipo assim, né? A blusa da igreja é M, aí o de 15 anos já usa a blusa M. Meu líder, Que hora vai começar? Let's go. Aí vai durar Vamos, calma, vamos fazer uma oração. Vai durar quanto tempo? Não sei. Ixi, meu filho, eu tenho tempo. Todos nós. olha, Nosso tempo, inclusive, está acabando. Pois é, verdade. Pode ser agora, pode ser amanhã. Ah, meu Deus, que história é essa? Estamos Não, mas todos. peraí, Pessoa pode que ser, chegou. vocês estão com horário mais reduzido? não, nós estamos, é porque ela dorme Eu cedo. durmo cedo. Eu tenho que estar em casa até 11 horas. É o meu esticado, né? Pessoal. Tá, tranquilo, tranquilo. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. vinde Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos vocês que nos assistem aqui no GlóriaCast, esse novo modo e essa nova linguagem de comunicação da Paróquia da Glória. Hoje estamos aqui com um casal queridíssimo, tanto dos paroquianos como de todos aqueles que vão assistir, porque vão passar a gostar deles como muitas pessoas aqui já gostam. Eu acho que se fosse para contar histórias aqui desses dois, teríamos pelo menos 3 episódios. São 2 advogados, pais de 3 filhas e que vivenciam a fé católica de uma maneira muito concreta. Estamos hoje aqui no GlóriaCast, primeiramente com minha grande amiga e irmã de caminhada, Patrícia. Por favor, Patrícia, se apresente. Boa noite. É maravilhoso estar aqui mais uma vez com você, Marcelo, e com esse casal aqui que para nós é exemplo de vida e de fé. Então, com grande alegria, apresentamos a vocês o casal que hoje faz parte do nosso episódio do GlóriaCast, Gustavo Brígido e Marlene Brígido. Se apresentem, por favor, para quem nos assiste, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui e partilhar muitas coisas que teremos aqui de partilhar. Vida, fé, trabalho e expectativas. Eu sou o Gustavo, como você disse, eu sou o Gustavo Brígido. E você Eu sou Marlene, casada com o Gustavo. Olha aí, eu sou o Gustavo, casado com a Marlene. Essa mulher é a minha intercessora. É a razão de eu estar hoje podendo participar de um podcast na igreja. Para mim é fácil participar de podcast das coisas do mundo. Mas para eu participar hoje de um podcast das coisas de Deus, é porque ela se manteve de joelho, em oração, porque ela me acostumei com ela dizendo que quando a mãe está de joelho, os filhos estão em pé. E aí eu amplio. Quando a mãe está de joelho, a família está de pé. Então vamos lá. A gente poderia dizer que são vidas que cabem numa só, né? Vocês aí são de profissão, de formação advogados, como a gente já falou, são pais, servem algumas pastorais aqui que daqui a pouco vamos entender quais são e conhecer quais são essas pastorais e movimentos. Mas para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, uma pergunta que eu acho interessante já de começar: como é que é viver todos esses serviços, as profissões, a vida de pai e de mãe? Como é que é alinhar tudo isso e no final do dia conseguir dizer, rapaz, eu fiz bem feito? Tem alguma linha de raciocínio? Tem alguma tabela, algum planejamento? O que é que vocês fazem no começo do dia? Eu começo a dizer que eu vou direto para o céu. A gente brinca muito porque ele diz que vai direto para o céu de escada rolante. Eu vou mais rápido, que eu vou de elevador. Olha. Pessoal, Amigo, a gente trabalha junto. A gente acorda junto, a gente dorme junto. E nem sempre foi simples. Porque ter uma convivência... aí vocês servem na igreja junto também? É porque se vir na igreja veio depois. é isso que a gente vai começar. Se vir na igreja veio depois. Então, essa caminhada de vida, nós éramos apenas casados e trabalhávamos juntos. Mas as coisas começaram a funcionar para valer quando passamos a ser casados, trabalhando junto e servindo junto. Muito bem. Antes do serviço, nós éramos só paroquianos. Fazíamos aqui o católico, o básico, né? Era mais fácil, viu? O mínimo necessário. Era mais fácil. Era mais A gente fácil. vinha para as missas no domingo,
Nós Mas tínhamos não era os completo. sacramentos, nossas filhas fizeram os sacramentos, batizamos nossos filhos na idade certa, fizeram a primeira comunhão, fizeram a crisma, e a gente não perdia a missa de domingo, mas em todo local que a gente vai falar sobre a nossa caminhada, a gente sempre diz qual foi o ponto-chave para isso, que foi o encontro de casais com Cristo que a gente fez aqui na Igreja da Glória. Que não foi fácil, não foi de primeira que eu convidei o Gustavo para a gente fazer o encontro e ele quis. Nem de segunda, nem de terceira. Foram, acho que, uma caminhada de quase uns 10 anos para ele aceitar da primeira vez que eu convidei insistindo. até ele fazer o SCC. Foi até curioso, que no dia que ele disse para eu falar, peguei a ficha, a gente estava na comunidade de Lourdes, o casal entregando a ficha, e lá, quem conhece a comunidade sabe que a gente junta cadeira, e desde aquele tempo já era assim. Ele disse, vai buscar a ficha, que eu não posso, estou juntando as cadeiras. Aí eu estava nesse dia com as minhas 3 filhas, ela, pai, a gente junta as cadeiras, pode ir com ela buscar essa ficha, porque... E ele não foi, não. Eu cheguei lá e disse, olha, meu esposo está ali, eu quero a ficha, porque eles costumavam entregar a ficha para o casal. Então, até pegar a ficha, ele não quis ir comigo, né? Eu fui Tinha sozinha ainda buscar uma a ficha. resistência. Foi Que uma ano foi? resistência, em 2017. 2017. 37º SCC. Da paróquia Nossa Senhora. Então vamos da dar uma Glória. pausa aqui. Vamos dar um pause aqui e vamos voltar um pouquinho no passado. O Gustavo e a Marlene, nas suas adolescências, na sua juventude, como é que era vocês em relação à Igreja Católica? É assim, eu conheci a Marlene em um... Como é que eu vou dizer? Um Essa grande parte retiro. Nós vamos cortar, essa parte não vai dizer. Mas Pode eu acho cortar. tão interessante, porque eu não conheço nenhum dos Um dois. retiro. Foi um retiro, com muitas pessoas, Essa inclusive. parte nós vamos cortar. Inclusive, eu acho Foi que... no Carnaval de Aracati. Então ele não vai falar essa Não parte. pode, não. Essa vai- Claro que Eu deve. acho super bacana isso, Marlene. Nós somos do mesmo ciclo. Antes da gente se conhecer, então vamos falar antes da gente se Isso. conhecer e ele fala como foi que a gente se conheceu, porque você quer saber a gente antes também, né? Perfeito. Eu sou de família católica, desde cedo, toda a minha família é católica. Me batizei pequena, minha mãe me colocou a primeira comunhão, eu estudei em colégio de freira, Gustavo também, o pai dele também não da estudei em igre- colégio de eu- freira. Não, também de família católica. O pai dele fez o SCC com a mãe dele, quando ficou viúvo fez o SCC com a madrasta dele. Então, nós dois, quando namorávamos, costumávamos ir para a missa no domingo, né? Então, mas Eu era só cresci isso. vendo meus pais servir na igreja. Mas o Meus serviço pais só eram de apareceu encontro de depois de casais, muito desde tempo. que eu esperava as reuniões de SCC por causa do lanche, enfim. Então é CC na sua história sempre. Sim, minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 12 anos apenas, então houve uma quebra nessa caminhada. Fiquei órfão de mãe aos 12 e quando eu tinha 16, aí eu encontrei outra mãe. Quando nos conhecemos, eu tinha 16, ela tinha 15. A gente estava, vamos dizer assim, era quase um retiro, não sei se eu posso dizer assim. Eu costumo dizer que eu fui em uma missão pastoral para resgatar almas. E eu, assim, era o Carnaval de Aracati, tá. em 1995. Tem alguma Eu- música tema desse? Eu estava lá. Na música rapaz, tema, ele pula, né? A música tema é boa, mas não pode mais não. É assim, eu estava com uma fralda e um bico, passeando chupeta por de Aracati, leve. uma chupeta. E aí eu olhei ao longe, aquela gata, disse ela Não se olhou constranja, pra mim. Marlene, faz parte da conversão, tá bom? Ela olhou para mim. Ela olhou para mim, ela estava me chutando aqui, eu não posso contar todo. Então, passa para a próxima. Não, tá ótimo. Por favor. Mas é porque eu costumo dizer que tava ela, a irmã dela e a tia. As três me viram e enxergaram a oportunidade de futuro. Certo? Lindo, ele só vendo. Devia ter trazido a foto. Não tem problema, a gente consegue colocar essa foto, a produção já vai proteger. Ah, manda a foto para a produção, Sim. com certeza. Essa Ele vai foto. vetar a foto. Nós não começamos a namorar no carnaval, ela não quis nada comigo. Mas com certeza eu digo para ele que ele se apaixonou primeiro. Uma vez eu acho que a gente estava em algum casamento e o padre foi falar sobre isso, quem se apaixonou primeiro, era alguma formação. Eu disse, Gustavo, com certeza foi você que se apaixonou primeiro. Porque depois eu fui embora, vim para Fortaleza e o número que eu dei para ele, a minha mãe tinha vendido o telefone. A mãe quando dela eu cheguei vendeu o lá, telefone, naquela época se Deu vendia perdido. número.
o número de telefone era Eu um sei que na a número. linha, paixão né? foi grande que ele me achou na escola. Eu fui na porta da minha escola. Ela deu uma dica, eu estudo na escola tal. Não foi tão no turno difícil tal. assim também, Não, né? eu fui, eu era jogador de Fez uma futebol, conheci investigação, o pessoal, cheguei até ela e começamos a namorar. Eu com 16, ela com 15. Hoje eu tenho 46, são 30 anos depois. Nós temos 30 anos de namoro. É verdade. Gente, 30 anos de namoro, eu vou pro céu. Acabamos de completar o 31º carnaval. Se a gente contar o 31º primeiro, carnaval, 30 anos de 95. namoro. E já foram muitas fraldas e chupetas aí, na verdade. Muitas, sendo que agora Pelo não eram menos mais 3. minhas, né? Não eram mais minhas, eu tive que... Enfim, nossa caminhada começou, nós casamos jovens, nós somos pais jovens, certo? Nossa filha mais velha, eu tenho 46, ela tem 26, certo? Nossa filha do meio tem 22 e nossa caçula tem 14. Né? 15. 15. Completou agora. 15, é verdade. É porque eu gosto sempre. Vai ser 15, 23 e 27, porque eu vou fazer 47, enfim. Uhum. É muita história. Eu aprendi a ser pai sendo pai, ela aprendeu a ser mãe sendo mãe, e a nossa caminhada foi, de uma maneira, nós casamos inicialmente no civil para só casar no religioso 12 anos depois. Uhum. Quando fomos batizar a terceira. é mesmo porque esperaram tanto. Dinheiro, minha filha. Porque a gente mesmo? achava que o casamento A era gente uma não festa. entendia. A gente, Nós eu éramos- entendia um pouco, o Gustavo nem tanto, ele não sentia falta do sacramento. Eu sentia falta do sacramento. Quando a minha filha mais velha foi fazer a primeira comunhão, eu tinha certeza que quando ela comungasse, eu já ia estar podendo comungar, mas não aconteceu. Uhum. Eu me lembro que eu fui me confessar com o padre. Na época, eu levei a minha filha para se confessar, para se preparar para a primeira comunhão. E eu chorava muito, e ele só apertava a minha mão e dizia, Deus te ama, Deus te ama. Ele só falou isso para mim inúmeras vezes, nunca vou esquecer, essa é a minha confissão. E eu acredito que tudo é no tempo de Deus, talvez a gente não estava pronto, não estava preparado. E chegou o dia, né, quando nós fomos batizar a nossa caçula, e ele disse assim, o padre, e a gente participava muito da missa na igreja lá dele, Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montes. Não tem. e uma vez Só pra ele dar o chamou... contexto. A uma paróquia vez- dos seus pais. É a paróquia dos meus pais. Uma vez a gente na missa, com as nossas duas filhas mais velhas, ele chamou o Gustavo quando acabou a missa. O Gustavo, eu acho que o padre me chamou. Eu vou lá. Ele me chamou, deu um sinal para eu ir na sacristia. Aí ele disse, traga a sua família aqui que eu quero conhecer. E aí a gente contou nossa história. Ele disse, olha, meu filho, mesmo que eu esteja bem velhinho, que ele já tinha uma certa idade, eu vou casar vocês. O nome do padre era Padre Albino, um santinho lá da paróquia de Nazaré, um E padre muito realmente ele especial. já estava bem idoso quando a gente resolveu que... Quando eu estava grávida da minha filha, a madrasta do Gustavo disse, vocês vão batizar a Helena, por que vocês não aproveitam essa ida na igreja e casam? Né? E Gustavo, dessa vez, aceitou. Né? Aí ele, mas a gente só casa e faz isso. Agora que eu esperei 12 anos e era por causa desta festa, vai ter festa. Então vamos fazer uma festa, vamos Eu chamar a gosto de nossa festa. família. E a gente comemorou, porque é uma coisa a ser comemorada, depois Marlene, de 12 você anos falou juntos. que na preparação da primeira Eucaristia da mais velha, né? Você chorou muito porque não pôde comungar, porque eles não viviam uma vida matrimonial religiosa. Isso te acompanhou, esse sofrimento te acompanhou até o batizado da terceira filha. Exatamente. Mas isso impactava só a ti ou te impactava também, Gustavo? Porque você não era indiferente, então. A mim, nada. Não impactava nada. Nada. Porque não tinha entendimento, né? Não tinha entendimento, não tinha consciência, eu não sabia. Eu não tinha falta do que eu não conhecia. Claro, claro. Eu não tinha falta do que eu não conhecia. Mas era uma conversa entre Certo. vocês sobre não receber o sacramento. Era. Eu percebi o incômodo nela, mas isso também não me incomodava ao ponto de eu tomar uma atitude. E hoje eu corro para ver se eu recupero tanto tempo perdido. Porque à medida que, enfim, eu, com muita clareza, digo que eu estou em processo de conversão dia a dia, certo? Eu sou o filho mais novo lá da parábola, do filho eu estou voltando para casa, sem praticamente nunca ter estado, de verdade. Entendi. Porque o fato de eu ter sido educado em uma casa católica, meus pais de SCC, eu sempre coloco um marco da minha mãe ter morrido
quando eu tinha 12 anos, que assim, não tem como não... Foi o que desandou tudo. Não tem assim... Meu pai se casou muito bem, com uma pessoa maravilhosa da igreja e tal, mas ele se casou 4, 5 anos depois. Sim. Tive uma janela, quebra aí, né? eu não fiz a JC. Eu Nós não não nos fiz crismamos. crisma. Nós só... E não nos crismamos, porque muita gente não entende, como é que vocês se casaram sem ser crismado e tal, tal. Na época que a gente foi casar, como o padre Gustavo era de caminhada na igreja, o padre disse que não ia nos crismar na hora do casamento, porque é possível receber os 2 sacramentos juntos. Porque ele disse, vocês vão se preparar e fazer a crisma depois. Ele podia ter facilitado minha vida. Ele podia ter resolvido a crisma ali na cerimônia. Depois de anos... Mas ele queria que vocês mergulhassem. Queria que a né? gente... Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe, né? Aquilo. Você Depois de sabia. anos, a gente esperando para receber a comunhão, porque não tínhamos o sacramento do matrimônio, foi outra saga de anos. Aí é que o Gustavo não sentia falta mesmo. Quem sentia falta era eu. Eu me lembro que a minha filha devia ter uns 3 anos, os meus irmãos também não tinham feito a crisma na adolescência, resolveram fazer juntos na paróquia, porque apareceu uma oportunidade na paróquia perto de onde nós morávamos, de fazer, e era um intensivão, diz Gustavo, é um supletivo intenso, rápido. É só um mês, Gustavo, são 4 encontros, 4 noites, só que o Gustavo trabalhava muito de noite e disse que não podia. E eu não quis ir sem ele. Eu disse, poxa, depois eu me arrependi, eu devia ter ido sem ele com meus irmãos. Me lembro que eu fiz um jantar para meus irmãos, depois da crisma deles na minha casa. Queria estar ali naquela situação e não fui. Mas depois, quando nós conseguimos nos crismar, eu entendi que é porque eu tinha que me crismar com ele, né? Naquela Sim. época eu não fui, que acho que Deus traça tudo na vida da gente de uma maneira perfeita. Nosso relógio não é igual ao dele. Sim. Eu já disse isso uma vez para Santa Terezinha, meu relógio não é igual ao de vocês. Vocês casaram muito jovens, Patrícia, rapidinho, vocês casaram muito jovens. Com 18 anos? Não, eu tinha 20, era 19. 20 e 19. E aí o sustento inicial, você já era estudante de Direito? Eu já era estudante de Direito, mas eu já dava aula de História. Pronto, é a pergunta que eu quero chegar aí. O sustento, então, eram suas aulas de História? Eu comecei a dar aula antes de precisar dar aula. Eu comecei a dar aula de História, assim que eu terminei o 3º ano. Eu vi aqueles meus professores talentosos do pré-vestibular, tendo uma boa renda. Eu olhei para eles e disse, eu vou fazer isso aí. E logo que eu terminei o ensino médio, na escola onde eu estudava, já havia uma tradição de contratar ex-alunos, uma grande escola de Fortaleza, que era o Colégio 7 de Setembro. 6 meses depois de formado, eu comecei a dar aula lá. Não havia um rigor de legislação como hoje, Sim. como eu passei do Não vestibular. não tinha história por formação, né? Não, nunca Mas tive seu história de conhecimento formação. prévio- Eu cheguei até a começar a cursar História depois, mas porque eu já estava consolidado como professor de História, era uma necessidade que eu queria preencher o meu currículo, mas eu já tinha mais de um ano como professor. Eu me lembro, eu ganhava R$374 quando nós casamos. Naquela época era muito dinheiro. Não era muito, não, porque a mãe dela veio fazer as contas. Olha, meu filho, você não ganha o suficiente para sustentar minha filha, não. Aí eu olhei para ela e disse, mas eu tenho pai. Meu pai era bancário do Banco do Nordeste, tinha uma condição, não era rico, mas tinha uma condição que podia me ajudar. E ele comprou as brigas comigo, nos ajudou. No início, os irmãos ajudaram, a mãe dela ajudou de alguma forma, também, muito, de alguma forma, ajudou muito. E, na graça de Deus, quando eu completei 22 anos, eu já ganhava mais do que meu pai. Impressionante. Como professor de História, aos 23 eu me tornei professor do Colégio Araçá, assumi as turmas de pré-vestibular, e a graça de Deus... Aos 23 anos. A graça de Deus se cumprindo. E eu me formando em Direito. Me formando em Direito. E quando eu vi aquilo ali, rapaz... Quando eu terminei a escola, eu comecei a dar aula de História. Logo depois, vamos fazer o seguinte... Eu vou fazer isso com Direito também? Aí apareceu uma seleção para professor substituto. E com 6 meses de formado em Direito, eu me tornei professor substituto da UFC. E comecei a dar aula de Direito. Aí já ia com 2 filhas. Tínhamos 2 filhas. 2 né? filhas. Gustavo Aí ficou- esse começo, professor muito jovem. Era paixão, ousadia ou providência divina? Ser professor muito jovem, eu queria ganhar dinheiro.
Então, Eu queria E ganhar depois dinheiro. ele descobriu que é a paixão dele. Foi. A paixão Sim. dele é a sala de aula. É por isso que ele exerce tão bem a advocacia hoje, pelo dom que ele tem da profissão de professor também. As minhas filhas, uma vez por outra, uma pergunta: pai, o senhor gosta mais de quê? O senhor gosta mais de ser professor? O senhor gosta mais de ser advogado? O senhor gosta mais de empreender? Aí eu digo: minha filha, eu gosto de viajar. Ah, a Mas motivação. para isso precisa Eu dessas gosto de três viajar. coisas. A atividade que tiver custeando melhor o que eu mais gosto de fazer é a que porque eu gosto muito de ser professor, gosto muito da advocacia. O Gustavo gosta de gente. É tanto que quando a gente chega aqui na paróquia, olha, Deus cuida de todos os detalhes. E às vezes ele capricha tanto, a gente pede coisa, ele capricha tanto que tem dia que eu seguro o Gustavo em casa para ele não vir para a igreja. Ou então, quando ele vem, eu venho junto para poder ele voltar logo, porque senão ele demora, ele gosta de gente. Às vezes a gente está no serviço, para a gente chegar no carro, demora muito, porque ele passa conversando. Eu acho que é por isso que ele se identificou tanto, depois que ele se deixou, né? Se deixou vivenciar isso na igreja, né? Eu ver as amizades na igreja, depois que a gente fez o SCC. Então, quando a gente fez o encontro, que depois ele viu o propósito, que eu não vou entrar nesses detalhes do propósito do encontro aqui, eu disse, pronto, chegou no que ele queria. E hoje eu digo que ele vai mais para as reuniões, posso até dizer, porque o Marcelo é nosso amigo de ciclo. Eu não sei se eu já falei em alguma reunião. Às vezes eu não estou com vontade e é o Gustavo que me arrasta para ir. Ele diz, não quero ir hoje não, aquele ali. Aí vamos. E hoje ele me arrasta mais do que o que eu fazia no começo. Eu sou muito grato ao ECC. O ECC é a minha virada de chave para poder entender o propósito de serviço na igreja. O encontro de casais, a essência dele é que os casais passem a servir na paróquia. Então, a fé, digamos assim, a experiência, né? A fé deixou de ser cultural para ti e passou a ser uma experiência de Deus a partir da SCC. Mas em seu entendimento completo. Gradativamente. Tá, mas ali, fé digamos não foi cultural que para o Gustavo. Não sei o que você quer dizer com fé cultural. Porque eu digo para o Gustavo que ele é uma pessoa de muita fé. Gustavo tem muito mais fé do que eu. Acho que é por isso que eu rezo mais. É porque o que dá a entender inicialmente... Eu só não sabia que era fé, o nome. Pronto. O que dá a entender inicialmente é porque ele vinha carregando isso pelo histórico familiar. Os pais do SCC, né? O pai muito vivenciado na igreja, então ele tinha aquela cultura familiar de ter uma fé. Marcelo, né? ela não gosta Isso. quando eu digo que eu passei a ser da igreja depois do SCC. Ela disse, você já era da igreja. É gente boa demais. É uma Cuida de vivência mim. diferente. É uma um vivência zelo, diferente. um zelo Mas comigo. eu digo para ele, como nós trabalhamos juntos, eu sempre digo, Gustavo, você é a pessoa mais fé que eu conheço. Muitas vezes ele vem com os desafios e eu vou com a coragem dele. Porque como a gente já trabalha e empreende há algum tempo juntos, Ela eu fez sempre um. digo, ela você é fez, mais pé no chão, assim. Ela é? fez E um ele MBA. tem mais fé. Ela fez um MBA em gestão empresarial. E ela ia aplicar nos nossos negócios. Ela dizia, Gustavo, eu estou fazendo uma disciplina que é para ser assim. E eu disse, minha filha, isso não funciona, não. Cadê a disciplina de intuição? Vocês tiveram alguma disciplina de intuição? Porque eu acredito que isso aqui vai dar certo assim. Mas essa conta não fecha. Eu disse, ela vai fechar daqui a 2 semanas. E com a graça de Deus, nós acertamos mais do que erramos. A Marlene, enquanto eu cursava direito, ela cursava pedagogia para a gente ficar na mesma área. Assim, eu estava como professor, ela enxergou que podia atuar na área da educação também. Chegou a magistrado? Chegou a ser professora? Não, assim que sempre... eu terminei a faculdade de pedagogia, com um semestre eu já estava na faculdade de Direito. Posso contar essa história? Pode contar. O Gustavo tinha uma irmã que era... Eu acho que isso não é legal de contar em podcast, né? A irmã dele era professora e ele via que ela era cansativo para ela, porque ela era professora Como de assim? criança. Vida real não é legal? Minha irmã era professora da educação infantil e ficou com problema de hérnia, de tanto cuidar das crianças. Minha irmã Ele querida, olhou para amada. mim e disse, você não dá, não quero isso para você. Gente, mas eu amo a sala de aula e a oportunidade que eu tive no meu curso de estar com criança em sala de aula, para mim foi maravilhoso, foram experiências incríveis. Mas Aí, assim que ela terminou a pedagogia, ela disse, eu vou tentar entrar no mercado de trabalho, você já está na escola, eu vou entrar. Isso não tem nem perigo. Ela disse, por quê? Porque você vai cursar direito. Vem trabalhar junto no direito. Ela, você acha que dá certo? Aí ela se sentou, foi estudar para o vestibular e passou. Me digam só uma coisa. Como é que está aí a rotina, as faculdades, o cuidado com as meninas? Como é que vocês distribuem isso? Eu até brinquei com o Gustavo, porque por coincidência,
As minhas 3 filhas, eu cuidei delas pequenas, fazendo cada uma um curso diferente, né? Quando a minha primeira filha nasceu, eu estava na faculdade de pedagogia. Na UES. Quando a segunda foi nascer, eu queria muito ter outro filho, nem esperei terminar a faculdade. No final da faculdade já engravidei, então terminei a faculdade com a filha pequena e comecei direito com ela pequena. E quando a minha terceira nasceu, bebezinha também, eu fui fazer esse MBA para me preparar, porque a gente começou a empreender. MBA em gestão empresarial, porque ela aí... Eu até brinquei, Gustavo, cada filho um curso, tá bom, eu tenho que parar. Nessa linha, né? Porque é puxado, realmente. Mas você conseguiu um apoio, então, para estudar e se aprofundar? Eu sempre explico até isso para as minhas filhas, né? Eu sempre tive apoio do Gustavo, porque é muito importante. Tanto o marido como a mulher, dependendo da situação que a gente está vivendo no momento. Poderia ter sido o contrário, eu trabalhando e o Gustavo estudando, mas eu sempre tive o apoio do Gustavo para estudar, né? Eu comecei a trabalhar depois que eu terminei as 2 faculdades, né? Como eu disse para você, Deus foi muito bom e me permitiu encontrar um mercado que desse um bom retorno cedo. Então, com 22, 23 anos, eu já tinha uma realidade, né, que me permitia eu trabalhar e eu dizer para ela, você não precisa, as minhas filhas, você graças não precisa a Deus, trabalhar agora. Vai estudando, vai se qualificando, vai chegar a hora. As minhas filhas foram cuidadas por mim. As minhas 3 filhas foram cuidadas Isso não por tem mim. preço. Isso não tem preço. A minha terceira filha é que eu cuidei menos, ela bebê, porque foi a primeira vez que eu tive uma babá em casa, porque eu já estava trabalhando 3 turnos. Sim. Eu ia em casa almoçar com elas, explica ia em casa com que você jantar trabalhava com elas, e depois eu voltava para trabalhar. Com advocacia? Não, ainda não. Nós trabalhávamos empreendendo. Nós montamos um curso preparatório para concurso. Eu cheguei para ela e disse, minha filha, vamos montar um curso online? Ela disse, a gente nunca fez isso. Eu disse, a gente aprende. Aí montamos o curso online, depois montamos um curso presencial e ela, desde então, assumiu a gestão administrativa e financeira dos negócios, certo? E, em seguida, ela formada em Direito, eu também, nós advogados, chegou a hora de nós termos o nosso escritório de advocacia. E é no que a gente se dedica hoje, porque vai fazer 3 anos que nós... não estamos mais empreendendo na área de educação. Eu ia perguntar agora, né? Porque tinha que administrar tempo para magistrar, aí tinha um curso, e agora o escritório de advocacia. Nós vendemos o curso há 3 anos, por 10 anos, fizemos um bom negócio para a gente, para quem comprou. Nós tivemos que administrar os cursos e o escritório. Depois que, na pandemia, eu disse para o Gustavo, será que não está a hora de parar? Né? A gente ficou em casa, com funcionários em casa, tendo que sustentar nossos funcionários. Eu até dizia para o Gustavo... Você demitiu quantos funcionários, minha filha? Eu não demiti nenhum funcionário, graças a Deus. Toda vida que eu sentava na minha mesa para almoçar, eu dava graças a Deus que eu tinha certeza que meus funcionários estavam em casa também almoçando. Que eu não precisei demitir nenhum funcionário. Isso, para a gente, foi assim, uma bênção muito grande. A gente sabe que Deus nunca nos faltou. Mas... eu disse para ele, será que não está na hora de parar? Porque uma hora a gente vai ficando mais velho e vai cansando. Você, né? Porque o Gustavo, se fosse por ele, Cabelinho, depois que a cabelo branco, gente... fazendo 3 coisas ao mesmo depois tempo que a ainda. gente resolveu, eu disse, Gustavo, vamos focar só no escritório, a gente precisa vir mais para o escritório, porque era corrida. Tinha um dia que eu não conseguia pisar no escritório porque eu tinha que estar nos cursos. Marlene, você está falando aí de 2020, pandemia, tudo fechado, né? E aí você falou da sua fé na prática, né? De rezar, de pedir a Deus, de agradecer a Deus. O SCC foi em 2017, eu estou fazendo aqui uma cronologia. Essa vivência de fé, de agradecer e pedir a Deus, foi aguçada no SCC ou antes você já tinha essa vivência? Ela já tinha, eu que não tinha. Já tinha isso, Ela né? já tinha, eu que não tinha. Uhum. Ela, por causa da fé dela, eu estou aqui, amigo. Porque é interessante a gente conversar sobre isso, Patrícia, porque assim, a gente está falando, você falou um termo muito legal, que é a virada de chave. Talvez a sua virada de chave, a sua virada de chave e a virada de chave de Deus na sua vida também. Exatamente. Porque, entenda, você teve essa conversão, não é? Sim. Estou já era da igreja, como você mesmo fala, Marlene. Você teve a conversão e começou a vivenciar por consciência, Sim. né? Isso impactou na sua família? Ou eles já eram da vivência da igreja e foi indiferente? Impactou decisivamente. Impactou decisivamente. Assistindo esses... Na nossa família, que você diz, os As irmãos... filhas. As meninas. As meninas, muito, muito. Hoje a gente conversa e o Gustavo... Elas cobravam? E eu digo para ele que é muito diferente a maneira que a gente criou a nossa primeira filha, que a gente criou a segunda e que a gente criou a terceira.
né? Porque com a nossa filha... São 3 meninas muito bem criadas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aqui testemunhou a nossa inserção na igreja. E que Aqui é a coroinha hoje. Nossa caçula, né? Quando nós fizemos o SCC... Nossa caçula serve mais do que nós dois juntos. Quando nós fizemos o SCC, ela ainda era criança. Então, ela viu a nossa caminhada e veio junto. Quando nós começamos a servir aqui, após o SCC, na primeira pastoral que nos convidaram foi a pastoral da acolhida. Nossas 2 filhas vieram, a caçula e a do meio, porque morava com a gente. A mais velha estava fazendo faculdade. As nossas 3 filhas ou serviram ou servem na igreja. A nossa mais velha estava fazendo faculdade em outro estado e ela servia nas férias. Muitas vezes, eu até pedia na época no meu coordenador, a gente queria que ela servisse, foi uma amiga, colega da pastoral, que disse, dá uma bata para a menina, ela passa, eu disse, ela passa 2 meses inteiros em Fortaleza, se ela quiser, ela está disponível. Foi lindo uma vez que não tinha gente, era fim de ano é mais difícil de conseguir gente para servir nas missas, e teve uma missa que a gente serviu aqui, no sábado à noite, que era só a minha família, 5 pessoas, então eu disse, pronto, vamos cada qual por porta. Nesse dia só tinha gente, e para mim aí deixa foi eu fazer uma pergunta graça. para vocês. 2017, SCC. E aí vocês começaram a participar dos eventos do SCC, não é? Sim. O primeiro engajamento foi Pastoral da Acolhida. Pastoral da acolhida. Vocês ficaram membros da Pastoral da Acolhida por um tempo e depois assumiram a coordenação dessa pastoral. Assumimos Isso foi um intervalo de tempo curto? Foi menos de 2 anos. Nós entramos na Pastoral da Acolhida em maio de 2018 e em janeiro de 2020 a gente começou a cuidar da coordenação. Por quanto tempo? Foram 5 anos. E aí na Pastoral Até da agora. tempo que eu conheci. Foi até agora. Foi até agora. Inclusive, a gente pescou muitos agentes da PASCOM, da acolhida, viu? A gente tem uma dívida de gratidão com a acolhida, porque A muitos acolhida é a porta de entrada. A acolhida é a porta de muitos entrada. acolhedores, né? Quando nós fomos entraram na convidados para PASCOM. servir na Pastoral da Acolhida, foi um amigo do Gustavo de colégio. Eu achei, foi engraçado porque a gente estava assistindo aquela missa, acho que é a missa mais longa do ano, que é a Vigília Pascal. Sim. Né, que são várias leituras, e a gente em pé, a igreja lotada, graças a Deus, a Igreja da Glória é lotada faz muito tempo, todo mundo em pé nessa missa. Aí eu acho que quando terminou a missa, esse amigo dele olhou para ele e aquela família ali aguentou passar a missa em pé, porque a acolhida fica em pé, não tem cadeira, fica em pé. Eu acho que eu vou chamar, esses aí são resistentes, eu até brinco com ele que foi por causa disso que ele chamou a gente para ser da acolhida. É Manuel Pititinga, um grande amigo. No dia que Meu o casal... meu amigo de colégio, a gente se reencontrou aqui. Aí no dia que o casal coordenador foi nos chamar, foi na nossa casa nos chamar, eu disse para o Gustavo, escolha um horário para você servir, que a gente já participa da missa todo final de semana. Porque eu acredito que o serviço a gente tem que dar um sim de verdade. É bom gravar isso aqui, porque às vezes eu tenho vontade de gravar nos grupos isso, para poder a gente ter um sim de verdade, que é muito difícil. Vocês servem aqui, eu sei que quem está nessa sala são pessoas que são dedicadas. Mas até a gente ter essa consciência desse sim de verdade, entender o que é esse sim mesmo, aí eu vou servir e, independente do que aconteça, eu vou estar ali naquele horário que eu me comprometi. E foi assim o nosso sim. Eu disse para o Gustavo, sempre deu muita aula, que ele é professor de concurso, ele dava aula sábado, domingo, feriado. Sim, eu passei a dar aula de concurso, viu? Vamos já chegar aí. Saí da história e fiquei só do direito. Então, não é aquela história, domingo é o dia do Senhor, eu não vou trabalhar. Ele sempre trabalhou muito. E como as nossas filhas faziam a crisma, a gente escolheu o horário da crisma delas no sábado à tarde, a gente se acostumou, colocou como missão, a nossa missa é sempre sábado, 18h30. Eu disse, Gustavo, vamos para as 18h30, porque se for no domingo, qualquer horário, você inventa uma aula, você não vai. Então, quando a gente deu sim, era um sim de verdade. As minhas filhas sofreram no começo com isso, mas depois elas entenderam. A minha caçula, então, entendeu, e hoje eu acho que ela me ensina isso. Podia ter o que tivesse, podia ter aniversário das amigas, que muitas vezes aniversário de criança no meio da tarde, a gente saía antes dos parabéns, porque 5h30 eu tinha que estar aqui, que a missa era 18h30. Ou tinha um aniversário da família depois da missa, a gente chegava atrasado, mas a gente vinha para a missa e só ia depois da missa. Isso é tão sério, porque assim... É um modo de evangelizar também. É uma decisão, é uma decisão, as pessoas não entendem. Eu me lembro que a gente teve colegas que começaram a servir com a gente nesse horário e perceberam que o sábado à noite é o sábado que a gente tem esses eventos, né? Tem de tarde, tem de noite, vamos escolher o domingo, então. E muitos começaram e viram que não era o que encaixava. E a gente colocou isso como missão, né? No começo... O Gustavo, às vezes, reclamava. As pessoas pensavam, hoje o Gustavo é 100%. Não, até hoje, muitas vezes, ele reclama quando eu estou servindo mais do que ele. Eu digo que a gente tem que se comunicar. A mulher arranja uma escala para servir dia de sábado. Ela serve, além da missa das 18h30, mas
serve em 3 casamentos e pronto. Que 3 bacana. casamentos? Num dia só, não, Mas é uma semana no eu mês. peguei uma escala extra, eu disse que bacana, ninguém foi mais nada da vida, não. Deixa eu fazer uma pergunta para Tem vocês. dia que eu estou cansado, porque é natural. Aqui não é para falar de vida real. Uhum. Não é todo Muitas dia que eu estou vezes, afim de servir, não. Mas esse sim é muito importante. As minhas filhas entenderam esse sim. Eu me lembro que uma vez Compromisso, né? a minha filha mais velha veio com um namorado e a minha filha do meio estava na porta servindo e o rapaz ele era ateu. Ele disse, ele foi lá no meio da missa lá falar com a minha filha e disse assim: "Você acha que Deus se importa que você está em pé aqui nessa porta?" Ela disse: "Deus, para Deus é indiferente. Isso está fazendo bem para mim. Eu tô respondendo para Ele, dando para Deus um pouco de tudo que Ele me dá. Para Deus não é importância não, mas Ele sabe a minha importância aqui de estar nessa igreja aqui acolhendo." Nossa Porque filha mais velha casou e não foi com esse rapaz, viu? Não foi com esse rapaz, Só graças deixar a Deus. registrado. Aí eu disse para ela no dia, tenha Eu misericórdia. decidi cortá-la a Você- partir dessa pergunta Você teve dele. misericórdia dele, É um né? rapaz bom, Mas tô isso brincando. acontece muito, né? Das pessoas questionarem. Realmente, a missa, a Santa Missa, não precisa da pastoral da acolhida. Mas em todas as igrejas que eu já fui, que tinha acolhimento, faz toda a diferença. Do mesmo jeito que um má acolhimento pode ser uma tragédia. Mas Eu nós já- escutamos muito, viu, Marlene? Até pelas transmissões, o feedback dos paroquianos, que quem vem de fora é muito bem acolhido na Paróquia da Glória. Isso nós E hoje a Pastoral da atestamos. Acolhida tem uma nova coordenação maravilhosa. E no começo, time quando nós começamos a muito servir especial. na Pastoral da Acolhida, as pessoas achavam que a Pastoral da Acolhida era aquele azulzinho de bata que entregava o jornal, que na verdade se chama semanário, né? A gente aprendeu servindo. Para a gente também era jornal antes. O jornalzinho, cadê o jornalzinho? E com a pandemia, a gente tem que tirar as coisas boas. E Deus é assim, Deus é especialista em tirar coisas boas de coisas ruins, né? Ele extrai sempre o bom. Ô, de Cássio, Com- você entendeu por que eu não podia vir só? Ficou Com- claro agora? Você nem o que eu estou fazendo aqui. Vai, mulher, segue. Com o retorno da pandemia, muitos acolhedores não voltaram e os que voltaram, muitos olharam para a gente e disseram assim: e a gente vai fazer o que agora aqui, se não tem mais o jornal para entregar? Eu disse: que tal você acolher? Porque o papel da acolhida é acolher. Que tal você acolher a pessoa? Bom dia, seja bem-vindo. E ajudar a pessoa a sentar, né? Que também nosso papel não é só esse de ajudar a pessoa a sentar, é acolher mesmo, porque muitas vezes, principalmente com a pandemia, tinha pessoas que estavam há muito tempo sem coragem de vir para a igreja e ele ser bem recebido ali logo na porta vai fazer toda a diferença para aquele retorno dele, né? E me diga uma coisa, a Pastoral da Acolhida é uma pastoral grande, não é? E que tem o desafio de acolher pessoas numa igreja grande, sempre muito lotada. Todo tipo de gente. Sem citar nomes, mas já teve alguma história muito icônica ou muito engraçada nessa pastoral? Com certeza teve Não várias, vamos né? citar nomes. Aí a gente tem que passar muito tempo aqui para contar. Tem É um que pensar em podcast só uma. para isso. Mas eu posso contar Mas, uma. por favor, Posso uma contar duas, uma? né? Não custa nada. As relíquias da Santinha estavam aqui visitando a paróquia. Santinha é Essa é pesada mesmo. Santa- Pronto, essa daí é Santa marca. Terezinha. Terezinha do Menino Jesus. Quando nós Santa recebemos Terezinha. as relíquias de Santa Terezinha, a Pastoral da Acolhida cuidou das filas, né? Ele ia E o Gustavo contar. passou- Olha a carinha ele vai dele. contar, ele vai contar. Ele passou por uma grande experiência. Eu não vi, senão eu tinha defendido, porque eu digo que eu sou uma mulher valente. Uma senhorinha me deu 5 mãozadas nos peitos. Sério? Bateu batendo. E quando ela batia, eu dizia, bata mais. A outra Ele fala. foi brincar, ela bateu. Eu fui brincar, ela bateu mais. Por quê? Porque ela queria... Ela queria furar a a fila. fila. E eu dizia, não, tem que respeitar. E a Santa Missa estava iniciando. E aquela zoada na entrada da igreja para visitar. Eu disse, pessoal, vai começar a missa. Ela olhou para mim e disse, olhe, meu filho, eu estou aqui para missa, não, estou aqui para ver as relíquias. Aí eu disse, minha senhora, se Santa Terezinha escuta essa sua observação, eu não sei, mas não há nada mais importante na nossa religião do que a Santa Missa. Com todo respeito às relíquias, tudo, mas assim, a Santa Missa é o momento mais importante da nossa religião. No entanto, isso é natural, porque até bem pouco tempo esse pensamento era meu. Nem relíquia eu vinha ver. Sim. Ela, pelo menos, relíquia veio ver. Nem relíquia eu queria ver. Eu vinha para a missa de domingo, normalmente para dormir. Cansada, mãe, participando, e eu descansando. Teve uma vez que ele chegou cansado, tinha acabado de vir de uma aula correndo. No E serviço. correto Essa é acolhida, ótima. correto é a acolhida
Ele ia tá servir em pé, cansado? ia servir cansado, quando ele está em pé, ele sentou. Aí o padre chegou lá na porta central, olhou para ele sentado assim, respirando ainda para começar o serviço. O padre bateu nas costas dele. Meu filho, você hoje vai ser servido? Foi, porque ele estava bem sentado. No instante, ele pulou da cadeira para começar a colher direito, de pé. Rapaz, foi o Padre Elano. O Padre Elano bateu nas minhas costas. Ele acolheu, Foi né? o susto da Veio, carreira. veio ser servido. Nossa Senhora do céu. Me desculpe, Padre. Eu disse, não vai servir, tirar a bata. Né? A gente orienta, a gente tem que estar bem para Me servir. levantei, foi ligeiro. Eu disse, ô Padre, me desculpe. Gustavo, vocês continuam com a mesma rotina de vocês, muitas aulas. Você, inclusive, participa de um curso preparatório para concurso de uma amplitude nacional atualmente, né? Então, julgo que sua rotina, se não era igual à anterior, bem mais corrida. A ideia de ter tempo para Deus, por que agora dá para conciliar e antes talvez não desse? Tem essa ideia? Tem a diferença de ter tempo para Deus? Como é que é a sua interpretação antes Quer e responder? hoje? Pode responder. É assim. Hoje a primeira agenda que eu fecho da semana é a agenda da igreja. Depois de fechar a agenda da igreja, eu fecho a minha agenda do trabalho. Mas isso é possível hoje porque a gente vive uma fase diferente, o escritório é nosso, a gente faz o nosso horário, certo? Mas, inclusive esse podcast, eu desmarquei um compromisso de trabalho para estar aqui, porque você tinha marcado outra vez e o Cássio estava doente, não foi possível. Não pode falar, não? Você adoece, meu filho. Certo? Não corte essa parte. Não corte essa parte. E aí hoje ele perguntou se podia. Hoje está todo mundo sadio, eu disse, eu venho. Então, hoje Deus é tão bom conosco que é possível. Além de hoje a gente poder fazer isso, eu compreendo a importância disso. Eu precisei redefinir uma escala de prioridade da minha vida, certo? Então, em primeiríssimo plano, os projetos de Deus na minha vida. Depois eu preciso cuidar da minha saúde. Depois eu cuido da minha família. Depois eu cuido do meu trabalho. Isso não significa que eu esteja negligenciando o meu trabalho. Isso significa que eu compreendi que, se a minha relação com Deus está firme, se a minha saúde... Às vezes a pessoa não entende, você cuida da sua saúde antes da sua família? Sim, porque se eu não estiver bem, como é que eu cuido da minha família? Muito bem. Então, se eu não estiver me cuidando, faço pilates, faço academia, jogo meu tênis, tento praticar esporte para poder me manter bem, para cuidar da minha família, e a atividade profissional, graças a Deus, nunca esteve tão bem. Maravilha. Nós estamos em uma excelente fase profissional, Deus tem nos honrado, a gente tem conseguido manter um equilíbrio. Nunca foi muito fácil trabalhar junto e ser casado, porque a gente discutia muito. Que aprender. Sim. Ela dizia, bote os problemas na gaveta. Eu disse, não cabe antes de dormir. Com aquela Tem conversa. certo desgaste, né? Abre a gaveta, bote os problemas. Eu disse, No meu primeiro Deus, que ano foi frescura. muito difícil, porque o Gustavo queria trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Às vezes ele perguntava coisas, eu disse, isso está no meu computador, não guardo algumas coisas na minha cabeça, porque eu não preciso. Uma clássica minha. Até que ele teve que Quase entender meia-noite, a gente isso. já para dormir, eu bati no braço dela e disse, você pode mostrar o relatório? Não, Eu quero ver as isso contas. foi demais. Não, eu já fiz isso com muita frequência. Eu quero ver o relatório, eu quero ver as metas, eu quero saber como é que está. Ela disse, quem está aqui do seu lado é sua esposa, neste momento. Não é sua Excelente sócia. resposta. Não é sua sócia. Mas eu demorei a entender isso, porque nós empreendíamos junto, isso tudo acontecendo numa velocidade muito intensa. Mas a resposta é essa, Marcelo. No entanto, isso não se deve só ao fato de a gente estar, graças a Deus, conseguindo com que os negócios caminhem. Eu poderia perfeitamente... Isso poderia ser o avesso. Mas hoje, a única coisa que eu tenho que é minha, que não é de Deus, são os meus pecados. O resto eu entendo que... Aí eu vou olhar pelo retrovisor, Sim. E vou ver, rapaz, isso aqui, onde eu achava que era tudo mérito meu, olha como eu tive essa ideia, fui me sair. Deus vem cuidando de mim, tendo uma paciência grande, rapaz. Meu filho, não demore mais não, que
Estou quase, né, o seu tempo está quase acabando e hoje eu corro. Hoje eu corro para compensar os 12 anos que eu deixei essa mulher sem comungar, para compensar, eu vou fazer 47, o SCC eu tinha 40, um pouco menos, caminhada de igreja eu tenho há 7 anos, caminhada de igreja de serviço. A Crisma, nós nos crismamos 23. faz 2 anos. Nós nos crismamos na turma de adultos dos catecúmenos Na aqui da Páscoa igreja. de 2 anos atrás. Foi, Na Páscoa de 2 anos atrás, e 2023. quem nos inscreveu na turma Da Da Crisma. da Crisma foi nossa caçula. Se vindo como coroinha na sacristia, ela ouviu dizer que ia ter uma turma de adulto. Ela disse: vocês podem inscrever meus pais? Aí chegou para a mãe dela e disse: olha, eu inscrevi vocês na Crisma. Ela chegou para mim, não, a gente estava servindo no sábado da manhã com Maria, que eu vinha sempre com ela para cá, servir na manhã com Maria. E ela escutou, foi na fila, a gente ajudando nas confissões, que uma colega ia fazer. Aí ela disse: será que ainda dá para botar 2? Né? Aí ela disse: a gente estava indo para o carro, embora. Ela: mãe, você vai fazer o que hoje à tarde? Eu disse: minha filha, hoje à tarde tem que estar 5h30 aqui, que a gente vai para servir na missa. Não, pois vocês vão ter que vir mais cedo, porque eu fiz a inscrição de vocês. Eu disse: mas Helena, você não falou nem com o seu pai não vem não, já tento isso há anos. Aí eu cheguei em casa e fui rezando, né? Eu disse: não é possível. Eram menos de 3 meses de preparação, só aos sábados. No meio do caminho tinha até o batizado do nosso afilhado, em outro estado. Aí eu disse: não, Senhor, a gente começou a caminhar, a gente vai dar um jeito, não vamos desistir. No final de semana do batizado era o retiro, fiz metade do retiro, falei com a coordenação. E deu certo, a gente conseguiu fazer a Crisma dessa vez. O Gustavo veio para a formação e a gente conseguiu receber, que eu sonhava muito, né? Maravilha. Depois ele entendeu. Não foi a Crisma completa, foi uma Crisma mais intensiva, a Crisma de adulto. E foi no tempo que Deus tinha para a gente, Sim. certo? E eu me lembro, Marlene disse que não é para me lembrar de coisa, mas eu me lembro nesse retiro, era no retiro de sábado. Mas tem coisa que não vale a pena. Não existe completo. Deus é completo. E as coisas que Ele faz, o jeito que Ele faz na gente é perfeito. Eu não posso contar não, que eu ia contar? Não precisa, porque a gente pensa que está na igreja, eu sempre digo para o Gustavo, aqui nós estamos para ser curados, né? A gente sempre vai achar um amigo que está mais doente e que ele precisa ser curado do jeito que nós precisamos. A nossa sorte grande é que Deus é muito misericordioso, porque nós somos cheios de misérias, né? E sempre a gente vai estar com mais miséria, um dia mais, um dia menos, às vezes é Ele que vai ferir. Eu sei das Ou minhas ele vai ser limitações, ferido. eu sei que eu cheguei atrasado, mas muitas pessoas fazem questão de me lembrar que eu cheguei atrasado, fazem questão de me lembrar que eu passei muito tempo fora. E nesse sábado da Crisma, uma colega olhou para mim e disse: você está nessa turma? Eu disse: estou, a gente vai se crismar, um monte de feliz. Ela disse: mas você sabe que essa turma aqui ela não vale tanto, né? Aí eu disse: meu Deus, não vale? Só porque eu cheguei depois? Só porque eu estou atrasado no tempo de Deus? Mas depois eu entendi, o tempo de Deus, ele é o tempo certo. Sim. Ele é o tempo certo. E isso é muito importante ser conversado. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente esquece que as pessoas que vêm E era o pessoal que estava organizando o retiro, viu? Tá, mas isso é importante ser discutido. Sabe por O quê? choque. Aí eu disse: Marcelo, eu preciso me trabalhar muito, porque eu tenho que ter consciência que Deus escolhe os fracos para constranger os fortes. Sim. E tem semana que eu não tenho vontade nem de vir para a igreja, porque, assim, hoje, quando eu vou conversar com alguém que está começando a servir, eu já peço que essa pessoa anote uma coisa. O que é? Você anota assim, ó: não é se alguém vai te chatear aqui na igreja, é quando. Muito bem. Quando. E só um detalhe: eu não me excluo da lista das pessoas Que vão se chatear com você, que vai chatear alguém. Tem dia que no mesmo dia eu sou pedra de edificação para uns e pedra de tropeço para outros. O que eu estou criticando, que muitas vezes eu sofro, tem dia que quem está fazendo sou eu. Isso aqui é um hospital de almas. E o que eu queria complementar é que não é demérito conversar sobre isso.
Porque senão a gente esquece que as pessoas que estão servindo na igreja vêm com as suas individualidades, com as suas personalidades, não é? E aí, quando a gente coloca a meta de que Cristo é o fim, nada que acontece no caminho vai importar para a gente. Exatamente. Né? Então, não é demérito conversar sobre isso. Porque se a gente não conversa sobre essas naturalidades, as pessoas estão ouvindo pensar o quê? A vida de caminhada deles foi muito perfeita. E não é. Muito perfeito. Não é E perfeito não até né? hoje. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta legal, que eu acho bacana a gente conversar sobre isso. Você foi da pedagogia, foi para o direito, foi para a gestão, não é? O Gustavo aí do direito também, lecionou história, mas a gente queria conversar um pouco também sobre transitar pela teologia, pela filosofia. A turma foi considerada pobre por ser em pouco tempo, a turma da Crisma. O termo, digamos, é uma turma que não é essas coisas todas. Eu disse que eu fiz um supletivo. Pronto, fez o supletivo, mas agora... Fiz o supletivo, mas o diploma é o mesmo, viu? Está correndo com a graduação, não está não? O óleo. Eu acho que Espírito Santo até... de Deus. Eu acho O que eu quero até- dizer é o seguinte, você fez o supletivo, mas agora você está correndo com a graduação. Em quê? Eu decidi cursar teologia na Faculdade Católica junto dos seminaristas. Tá. E aí, vamos lá. Direito, história, teologia, como é que você julga que isso tem te transformado num católico inteiro? Estou falando do intelecto, junto com a vida de oração. O que mais me motivou a cursar teologia, voltando para cá, foram os nossos padres aqui da paróquia, Sim. certo? Porque eu me cansei de não entender as homilias tão boas do Padre Elano. Eu tinha que anotar. Padre Elano, eu como sou professor desde os 18 anos, vai fazer 30 anos de sala de aula, eu consigo identificar quem preparou a aula e quem não preparou a aula. Uhum. O Padre Elano é um professor. Sim. O Padre Elano é um professor. O Padre Zé Carlos se tornou um professor, era um padre muito jovem, caminhou com a gente até pouco tempo, cumpriu a missão dele, iniciou outra. Mas observar quando o Padre Elano falava, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, e eu não saía da epiderme. Eu disse, meu irmão. Então, eu fui muito atraído pelas boas missas, até eu entender que a parte mais importante da missa é a Eucaristia. Uhum. Mas o que me atraiu, como a Santo Agostinho também, né? O que me atraiu foram as homilias, porque a genialidade do Padre Elano, e ali, tanta bagagem acumulada, quando um dos diáconos está fazendo a leitura, ele está lá, Anotando. ele está ali, Escrevendo. só. Aí eu fico prestando atenção, não sei se eu presto atenção na leitura do Evangelho ou nas anotações dele. Ele diz, lá vem, está só organizando as ideias, juntando a artilharia, lá vem bala de canhão de Evangelho. Eu senti sede da palavra. Eu percorri toda a caminhada acadêmica possível no mundo do direito. Trabalha muito, e eu me lembro que no dia que ele disse Eu que sou- ia fazer eu sou- Chegou teologia... no doutorado. Eu sou doutor em Direito Constitucional, então eu não tenho mais nada para fazer. No dia que ele disse que ia cursar teologia, ele nem me preparou para dizer, ele só diz de supetão. Te Ele- Já tô preparar para matriculado. dizer. Tu já pensou um negócio Né, desse? porque assim, ele não tem tempo para nada direito. Aí ele disse, mas Eu não tenho tempo para nada direito? Trabalha Pra muito, direito para a tem. igreja. Mas que horas que ele ia cursar teologia? E ele ainda me chamou, você está doido, né, Gustavo? Que hora que a gente vai fazer isso? A gente trabalha o dia todo, e como é que tu quer fazer uma faculdade? E ele começou fazendo... E como o Padre duas José Carlos, disciplinas. o Padre José Carlos é professor Da faculdade. da Faculdade Católica, o Padre José Carlos, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem, eu disse, padre, mostra aí a grade. Ele pegou a grade, né? Porque se a minha inspiração direta veio do Padre Elano, a concretização veio com o Padre José Carlos, que eu aprendi com meu pai. Meu pai, eu cresci vendo padre dentro da minha casa. Então, eu cresci convivendo com padre na minha casa. Então, hoje, para mim, conviver com padre é uma alegria. E, nesse momento que eu estou dentro aqui da igreja, efetivamente, eu tive a graça de conviver com 3 padres bem diferentes e todos muito especiais. Sim. Padre Elano, Padre Zé Carlos, Padre Luiz.
Então, eu me sinto bem quando eu estou bebendo da graça de estar perto deles. Mas me diga uma coisa, vocês, além de SC, Pastoral da Acolhida, também, né, estão no MESC e são guardiões do Santíssimo, né? E na nossa paróquia, as adorações ao Santíssimo cresceram muito, né, nos últimos anos. Qual foi esse impacto na vida espiritual de vocês, né, como MESC e guardiões do Santíssimo? Que histórias vocês têm para contar? Eu preciso, né, com essa colocar um espiritualidade? capítulo antes dessa sua pergunta, certo? Porque tem um episódio que também foi muito importante para a minha caminhada de conversão, que ainda continua. A consagração. A consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E depois Feito eu aqui fiz pela obra Refúgio de Maria. pela obra aqui Refúgio de na Maria, paróquia. pela obra Refúgio de Maria. A Marlene fez parte da primeira turma. Ela me chamou para ir. O que eu disse, Marlene? Não tenho tempo. Não, eu perguntei, são quantas semanas? Eram Ela 8 disse, encontros, ela disse, são ele 8 disse. encontros. Eu disse, pronto, É uma uma pós. Né? pós-graduação, isso aí. Eu disse, Não uma vou, pós. Não, é uma Não, minha filha, pós-graduação, não é 8 possível. Uma encontros. pós, 8 semanas. Aí eu chamei o Gustavo, tem ele diploma? não quis vir. Aí eu chamei a minha filha mais velha, que foi no finalzinho da pandemia, ela estava em casa, terminando a faculdade à distância. Não, mãe, posso não, o último semestre eu estou escrevendo aqui o trabalho, não dá. Aí eu disse, não vou só, vou chamar minha mãe. Minha mãe mora em outro bairro, eu disse, é uma oportunidade de eu pegá-la, que eu trabalho perto, a gente vai ter esse compromisso, nós duas juntas, e eu vinha com a minha mãe. E fizemos a primeira turma, que foi, acho que em outubro. E a próxima turma, eu convenci o Gustavo a vir, né? Ele fez, aí a minha mais velha se matriculou, infelizmente não conseguiu continuar, a pequena fez, e eu ainda arrastei o irmão dele, a esposa e a minha sobrinha de outra paróquia. Então, os 5 terminaram e se consagraram. Maravilha. E realmente, Aí, para o Gustavo, foi dia 8 de dezembro, dia de quando Nossa eu Senhora da olhava, Imaculada Conceição. quando eu olhava para os formadores da obra, passou pela minha cabeça o mesmo chamado que eu senti quando eu era aluno da escola e eu vou dar aula de história. Quando eu estava no direito e eu disse, eu vou dar aula nessa faculdade. Na primeira aula eu já olhei para os meninos dando formação e disse, eu estou começando a entender o que Deus quer de mim. E casa muito com a pergunta que eu ia fazer antes da Patrícia. Eu vou testemunhar algo muito rápido. A minha área é outra, eu sou da área médica, né? E o professor Gustavo era meu professor de história para preparação para medicina. Uma turma que se preocupava em estudar química e biologia. A aula do professor Gustavo era a última aula da sexta-feira. Todo mundo cansado já. E ninguém ia embora. Então, alguma coisa tinha de muito bom aí. Porque quem queria medicina, a última aula era de história. Meu amigão, um grande abraço. Eu vou para casa para estudar química e biologia. E treino na redação. Era o que a gente pensava. Mas a última aula da sexta-feira, ser de história para pessoas que queriam medicina, e ficava todo mundo, falava muito. E aí, por que eu estou fazendo esse gancho? Era exatamente o que eu ia perguntar isso. Quando foi a virada de chave para dizer, rapaz, agora eu tenho que fazer tudo que eu fazia dentro da igreja? Quando eu olhei os meninos na consagração, dos quais eu me aproximei muito dos 2 casais, que são os casais fundadores, Jackson, Eliane, Wilson e Eva, eu me aproximei deles e me apresentei como professor, contei um pouco da minha história rapidamente e disse, olha, se faltar alguém em um futuro, né, posso tentar me preparar. E aí a carência de gente é tão grande que na turma seguinte, eles me chamaram para me tornar formador. Aí eu disse, Nossa Senhora, porque assim, no ramo do direito, eu estou pronto para encarar qualquer projeto, porque eu posso dar aula de direito, um assunto estranho, eu estudo de noite, eu ensino de manhã, mas para falar das coisas de Deus, eu tenho que estar vivendo isso. Perfeito. Aí eles pediram para eu falar sobre a Eucaristia e a consagração. Aí eu disse, tem algum livro? Porque eu não entendia qual era a relação.
Então a Eucaristia começou a me cercar e eu montei a primeira formação como se eu estivesse dando uma aula de direito. Eu pesquisei, estudei. Foi boa? Foi muito, não. Para mim, eu respondo. Foi boa, Marlene? Essa primeira formação foi boa? Não, não foi muito boa, não, porque hoje o Gustavo entende o que é dar uma formação na igreja e qual é a diferença para dar aula de direito ou de história, né? A primeira foi uma aula de história. Tinha slide, então. De slide, exatamente. Ele lia os slides. Hoje eu nas primeiras eu assistia, depois eu ficava nervosa, eu prefiro ficar lá no Santíssimo rezando, intercedendo. E a intercessão serviu, que agora eu vou lá e às vezes eu confio, ele vai só e aí ele o que consegue. que aconteceu? A cada dia o Espírito Santo pouco tempo vai depois, agindo. o padre nos convidou para fazer parte do MESC. Aí eu disse, olha eu, cara. Mas tem uma história para a gente contar antes dessa. Um ano antes, o Padre Alano montando a nova turma, ele pergunta para os ministros se eles têm alguém para indicar. E um casal nos indicou. Ela disse, Marlene, o Padre Alano perguntou, eu indiquei vocês. Aí eu disse, Gustavo, ela nos indicou, você quer? Não é para a gente não. Estou preparado para isso não. Não dá para mim não. Não é para a gente não. Nós não temos capacidade para isso. Eu disse, Gustavo, mas tem um curso de formação, a gente vai se preparar. Foi logo um não. E eu, de novo, não quis ir só, mas a gente tem que aprender que vida de casada é ir junto, né? E não foi só mesmo, não. Então, esperei Testemunho importante, né? Sim. Um ano depois, o Padre Alano nos chamou para fazer 3 convites na sala dele. Eram 3, ele chamou na sala, a gente achava que era para uma coisa. Ele Na tinha realidade, mais nós 2. estávamos indo achando que era para entregar a coordenação, porque tinha terminado a coordenação da acolhida, né? Na verdade, foram 4 convites, então tem 4, esse aí também. Só que um a gente deu não, porque não ia dar. Os Padre Alano não dá, não, tem que ser. E um foi esse. E eu fiquei muito feliz, porque nesse dia, como foi ele convidando, o Gustavo aceitou, eu olhei para ele, comecei logo a chorar. Eu disse, poxa, padre, eu fico muito feliz. O nosso pároco, né, o nosso pastor da igreja nos convidando. E eu não sei se vocês sabem que é muito difícil dar não para o Padre Alano. E o Gustavo aceitou. Você vem para dar o não. A gente Você vem achava que era preparado, só treinado, ensaiado. Essa coordenação que eu digo. Eram 4, um a gente precisou dar não e os outros 3 a gente disse sim com alegria, que a gente, quando dá sim para a igreja, tem que ser com alegria. É porque ele nos convidou para... Nesse mesmo convite era para ser núcleo do SCC. Núcleo do SCC. E pediu para a gente continuar para continuar na coordenação da acolhida e para entrar para o MESC. Então, certo? foram 3 serviços, né? Ao mesmo tempo. 3 Convite serviços ao mesmo Um tempo. casal. E hoje eu digo que não mudou só a nossa vida, mudou a vida da paróquia inteira. A gente ter a adoração ao Santíssimo, né? Essa adoração silenciosa que é a que a gente tem dentro da capela. E eu me lembro que quando foi para começar a escala de serviço, eu já servia na sexta-feira, na missa de sexta-feira, e já havia adoração toda quinta e sexta à tarde na igreja há muito tempo, que tinha adoração na quinta e sexta à tarde. E já era meu serviço, eu vim na sexta mais cedo para adorar o Senhor, junto com os meus colegas do MESC. E quando o nosso coordenador colocou a escala, eu vi a dificuldade de ele montar ali, porque hoje na escala da capela precisa ter um ministro a cada hora. Aí eu disse para o Gustavo, e ele já servia de manhã e ele ficava no horário dele, de 7 às 8, que a gente também tem adoração há muito tempo, de 7 às 8 da manhã já havia. Aí ele, não, eu já tenho a minha, você já tem a sua de sexta. Mas nossos amigos precisando montar, nossos coordenadores, no sábado, e eu olhava e e ele manda no privado, o Espírito Santo ensina ele a agir bem direitinho, tem gente nessa sala que sabe como é que funciona. Aí no privado você fica aí, pronto, pega no coração da gente, Jesus puxa, agarra e não solta mais. E eu dei um sim para vir no sábado, né? E comecei o serviço, porque eu sabia que a igreja estava precisando ali dos MESCs. E depois eu não consegui, eu vi que aquele serviço era para mim. Não precisou nem de um mês. Com um mês eu já disse, Senhor Jesus, que coisa importante eu estar aqui todo sábado te adorando. Aqui, quero um horário tranquilo. Às vezes eu costumo dizer que eu sou egoísta, porque às vezes eu quero Nosso Senhor ali, só eu e ele ali, conversando os dois sozinhos. Mas depois a gente entende que ele está aqui no nosso coração. Às vezes eu estou agoniada até dirigindo e começo a conversar com ele, porque ele está dentro de mim, né? Ele está ali naquela hoste, né, consagrada. A gente sabe que ele é o corpo de Cristo, mas ele está aqui também no meu coração e muitas vezes eu estou com ele e converso em qualquer canto, dentro do meu carro, na cozinha, no meu quarto. E foi só um ganho para a gente, e isso para o Gustavo também. Mudou muito,
como mudou a vida da paróquia inteira. Sim. E os Guardiões é um projeto novo, que o Padre Elano sentiu a necessidade. Tem lista de inscrição? Está fechado? Nada. Não, está aberto porque... E como é que Sempre faz para participar? Eu digo que somos adoradores, né? Os E como é que Guardiões faz pra são participar? adoradores. Fala com a gente. Fala com vocês. É. Procura no link da paróquia, não tem na bio Existe várias pessoas nos procurando de perfis diferentes, Certo. né? Que eu tenho percebido isso. Pessoas que já costumam estar aqui na igreja adorando o Santíssimo, né? E viram já quando começou, o Padre Elano fez um vídeo maravilhoso convidando, e essas pessoas disseram: eu já estou aqui adorando, além de adorar, eu vou servir. E eu digo que é um serviço que a gente não vem se doar, a gente só recebe de Deus, porque a gente está ali adorando, né? Eu digo hoje que ele é o melhor serviço da igreja, porque você está ali diante do Senhor por 1 hora. É um compromisso que você não fez comigo, nem com o Gustavo, nem é com o Padre, é com o próprio Jesus. Você né? sai de casa achando que vai guardar e está sendo guardado. E está sendo guardado. Quando você vê, a hora passa tão rápido, não deu Sim. tempo nem você conversar tudo que tinha que conversar com o nosso Senhor. O Padre Elano Sim. tinha comentado a ideia dos Guardiões em 2024, final do ano. E ele comentou comigo, disse que eu falasse com a Marlene, que voltava a falar com a gente. Nossa filha mais velha se casou no fim do ano, a gente estava viajando com ela, viajando depois do casamento. E aí o meu telefone tocou dia 31 de dezembro, pouco depois do almoço, a gente estava numa praia, bem longe. Aí eu disse: Marlene, o Padre Elano tá ligando. E aí estava tocando a música alta, eu disse: minha filha, eu vou. Aí eu andei uns 2 quarteirões para ver se eu me afastava da música alta. Aí, sou bênção, Padre. Ele disse: meu filho, eu incomodo? Eu disse: não, senhor. Aí ele disse: Deus abençoe. Meu filho, você lembra que eu falei sobre os Guardiões? Eu disse: sim, senhor, Padre, me lembro que o senhor falou. Eu queria que começasse amanhã. Nossa. 1º de janeiro. Aí eu disse... Somente, né? Aí eu disse... Espera aí, deixa eu completar. Aí eu disse: sim, senhor. Amanhã, o senhor sabe que amanhã é dia 1º de janeiro. Aí ele disse: sim, é porque a Capela de Iguatemi está começando e eu quero... Eu disse: Nossa Senhora do Céu. Aí eu voltei lá para Marlene. Eu assumi o... Como é que vai fazer? O Padre Elano ligou dizendo que os Guardiões começam amanhã. Aí ela olhou para mim e disse: eu estou de férias com a minha filha, com as minhas filhas. Você resolva. Aí eu disse: Nossa Senhora do Céu. Aí eu me afastei, o pessoal ficou. Aí eu me lembrei de 2 anjos da guarda. Liguei para os coordenadores da Obra Refúgio de Maria. Liguei para o Jackson, para o Wilson e disse: meninos, fiz uma ligação, nós 3. Você não tem noção do tamanho da graça, não, o convite que a gente recebeu. Eu já disse logo que era nosso o convite. Né? Já fiz eles tomarem posse da graça. Estão sabendo agora, né? Eu disse: olha, você já pensou o pessoal que é consagrado a Jesus pela mão de Nossa Senhora se tornar Um exército de um adoradores. exército de adoradores? Aí o Jackson: meu Deus, isso é resposta de oração. Eu estava sonhando com isso, disse eu, com a sua resposta. Seu sim, né? E eu com a sua resposta de oração. Aí chamaram o Daniel. Inspiração do Espírito Santo. O Daniel da Shérida, que também coordena, um casal muito especial. Em 6 horas estava montada a escala da primeira semana completa, de 7 da manhã às 19 horas. Maravilha. Porque os Guardiões No começaram começo- no Iguatemi, né? Sim, No sim. Na Capela começo, São Carlos Borromeu. os adoradores eram membros só da obra. Aí algumas pessoas até pensaram: tem que ser consagrado. Não tem que ser consagrado, não precisa ser nem casado. Você precisa entender qual é a importância de adorar o Santíssimo Sacramento. Você tem que entender que ali é Jesus. Por isso que E ele eu precisa digo ser que a protegido gente... porque tem muitas pessoas querendo profanar. Sim. Então, a missão o nome guardião é guardião mesmo. Você não vem para cá para dormir, você não vem para cá. Você vem para rezar, você vai ficar em oração e atento. Atento para proteger. Começou lá na Capela do Iguatemi porque nós não tínhamos ministros, mestres suficiente para ficar. E aqui na paróquia tem mestre de hora em hora, das 7 às 22 horas, de segunda a sábado. Lá o mestre, o ministro só Lá a vai expor. responsabilidade do guardião é maior, porque o guardião fica mesmo com Jesus, Não o é ministro acompanhado só de um vai expor ministro. e recolher, Aqui não fica acompanhado. Aqui na paróquia é ministro e guardião,
Aqui na Lá na paróquia, pela capela do necessidade. Iguatemi, só os guardiões. O Pela ministro só vai expor e necessidade. recolher. Pela necessidade da movimentação que nós temos hoje na capela, graças a Deus, e nós ainda temos a graça de ter 3 relíquias, né, de Santa Teresinha, Santa Faustina e Santa Rita de Cássia. Os guardiões ajudam também a guardar todo o espaço da capela, o Santíssimo exposto e essas relíquias, né? Auxilia o ministro, muitas vezes o ministro precisa sair para acender uma vela que apagou e vai ter um guardião ali que é uma pessoa de Então, confiança. você que está nos assistindo e quer começar a servir, eu não sei, como a Marlene já disse, o melhor serviço da igreja Eu estive na reunião agora ser guardião do Santíssimo Sim. Sacramento. dos pais de acólitos, e Verdade. eles Não não tem como conheciam. concorrer. Eu É disse, um grande o melhor- privilégio. é o Não tem melhor como serviço. concorrer você ser guardião do Santíssimo Você Sacramento. está ali com Jesus, podendo conversar com ele. Mas como o Marcelo tinha perguntado no começo, a gente está recebendo vários perfis. E eu pergunto à pessoa, você já costuma, essa pergunta eu faço mesmo, você já costuma adorar Jesus no Santíssimo Sacramento? Porque é muito importante, você tem que ter uma caminhada de igreja, né? A gente sabe que muitas pessoas são tocadas aqui na nossa igreja com a adoração que nós temos nas terças-feiras, porque elas precisam daquele momento, né? Como outras que precisam também daquele momento silencioso. Então, são perfis diferentes. É uma né? adoração silenciosa, tá? É diferente da... Você pode... Nós temos 2 adorações agendadas, na segunda e na última terça-feira do mês, com a adoração que a igreja não cabe ninguém. Mas essa adoração, é só você... É a mesma adoração, o Jesus é o mesmo, tá? Está lá, silencioso, te esperando. Silencioso, te esperando. Eu tenho... Eu tenho uma Por favor, coisa, Pois não. muito importante para falar aqui, quando vocês convidaram a gente para vir até aqui, que eu sempre sou reflexiva a respeito disso, porque eu vejo acontecer. Né? Que vocês perguntaram, tudo é perfeito? Não, nada é perfeito. E uma coisa que eu sempre tive muito cuidado na nossa caminhada de igreja é com a nossa família, com as Sim. nossas filhas, porque às vezes eu conheço casais aqui, muito amigos, conheço amigas aqui, que a gente sabe que os filhos não estão engajados, e não é fácil. A gente está engajado e os filhos estarem engajados juntos. Então, eu e o Gustavo, a gente sempre teve esse cuidado de ter esse... É um termômetro, né? A gente teve a graça de, quando começamos, as nossas filhas vieram também. Mas elas vão crescendo, vão mudando de fase, né? Hoje eu tenho uma filha que já é casada, a outra faz faculdade em outro local, está em casa só nas férias. E quando as minhas filhas vêm de férias, eu sirvo muito na igreja, Nosso Senhor sabe disso, né? Eu não presto conta com ninguém aqui, só presto conta com Ele. Claro. E Ele sabe disso. E quando as minhas filhas vêm de férias, eu digo para o Gustavo, eu vou diminuir o meu serviço, porque No eu dia não 31 posso. de dezembro, ela disse para mim. Eu não Eu estou posso. de férias. Eu não posso. A minha filha vem passar 15 dias em casa, eu continuar com a mesma dinâmica de igreja, que muitas vezes eu estou aqui toda noite, Claro, né? faz total sentido. Essa Porque é a igreja senão doméstica, né? isso eu vou desevangelizar. né? Sem dúvida. Eu vou desevangelizar e vou afastar minhas filhas, porque elas vão dizer: que igreja é essa? Que tira a minha mãe de Sim, casa, que sim, não tira faz do sentido. convívio. Eu venho de Perfeito. tão longe para passar as férias. E eu tenho cuidado com isso, até com a minha pequena. Tá, mas que ela só para sempre ficar tá claro, aqui. isso não se aplica às missas dominicais, isso não se aplica... Não se aplica. Isso se aplica a Sim, todo dia, sim, certo? É Isso se porque aplica o a serviço todo é dia. intenso Só aqui, uma né? rotina mais intensa de serviço. Isso, porque como nós servimos em 3 Dia de pastorais... domingo está todo mundo aqui. Como nós A servimos família em toda 3 aqui tem que estar todo pastorais, mundo aqui, não tem muitas não tem vezes opção. a gente está em serviço, como o Gustavo disse, quando nós estamos em escala extra do MESC, eu passo o sábado inteiro aqui. Né? Tem um casamento de manhã, tem uma missa no meio da tarde, tem um casamento depois da missa da noite. E eu procuro organizar a minha rotina para que eu esteja também em família, né? Porque é um momento... E eu não posso desevangelizar. A gente tem que sempre estar na medida certa. Eu conheço casais muito amigos que eu vejo eles dentro da igreja direto e eu sei que eles têm filho em idade de estar ali e eles não estão. Eu fico muito angustiada por isso, né? As minhas filhas, a minha do meio teve a graça de fazer o EJC, né? E se engajou na igreja, sabe o que é serviço. Quando elas foram estudar longe de casa, eu disse, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma igreja e se ofereça, né? A minha mais velha está servindo em uma igreja e muitas vezes ela vai para a reunião, que ela é do conselho lá da igreja. Conselho da igreja. E ela chega em casa chateada. E uma vez ela disse, não aguento mais essa pessoa. Uma vez ela mudou o horário da missa domingo, que eu não queria ver aquela pessoa. Eu disse, minha filha, você está tão longe, mas a nossa igreja, infelizmente, tem esse defeito em todo lugar. Isso. Mas é assim, mas Cristo disse Seja que qual não for o seria idioma. fácil, né? Quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. A né? mesma coisa. É a gente entender, desde que pisou na igreja, que a gente está aqui por Deus. Uma vez nós estávamos aqui numa adoração grande, que tinha uma pessoa
um grande evangelizador, né? Cantor, grande evangelizador. E as pessoas estavam muito eufóricas com aquele dia. Eu acho que era porque era um dos primeiros momentos que a gente vivemos aquilo aqui na igreja. E a minha filha coroinha, eu me lembro, isso já tem um tempo, ela era pequenininha, e para ela não se contagiar, né, entre aspas, com aquilo, eu olhei para ela, e a pessoa estava lá evangelizando, ali no presbitério, eu olhei para ela, filha, deixa eu te dizer uma coisa, eu parei em frente à porta central, lembra sempre, olha para ali, mandei ela olhar para o crucifixo, lembra sempre que você está aqui por Jesus. Tudo isso que está acontecendo aqui é para Ele, é por Ele, só para Ele isso. Então, sempre você olha, você chegou na igreja, Senhor, é para Ti, só por Ti, porque eu estou aqui. Né? Maravilha. A gente tem que ter essa consciência desde cedo. Excelente. Para a gente se encaminhar para o final, eu queria fazer uma pergunta que faz muito sentido para ti, principalmente, Gustavo. Preciso só completar um raciocínio. Por favor. Depois que eu comecei as formações na consagração, aí uns outros chamados aconteceram, formação em Crisma, formação em JC, formação em ACC, formação para a catequese. E aí foi por isso que eu fui cursar teologia, porque todas as minhas formações eram iguais. Eu tinha decorado uma coisinha, fazia um testemunho, eu não tinha... Acabou o repertório que nem existia. Eu não sabia achar um evangelho. Eu não sabia manusear a Bíblia. Isso passou a me dar vergonha. Fiquei com vergonha. Eu disse, eu tô fingindo. Isso aqui não está bacana. Estava muito ensaiado. Estava ensaiado, não está bacana, não. Eu preciso... Não tinha vivência, né? Eu preciso beber. Aí na faculdade eu já fiz a cadeira de João, já fiz Apocalipse, já fiz Marcos e os Sinóticos. E eu digo para todo Introdução à mundo Sagrada Escritura. que o Gustavo ele é muito intenso. Tudo que ele entra mesmo. Assim, às vezes eu tenho que frear, né? Mas ele sempre diz muito isso, às vezes, para alunos, os estagiários que vêm trabalhar com a gente, tenha cuidado com o que você pede a Deus. É isso. Que Ele dá. A pergunta que eu quero... A minha última pergunta, Sim. antes da Patrícia passar para as perguntas mais objetivas, é... Você vive o mundo dos concursos, num grande preparatório nacional. Como é que o Gustavo faz para motivar, mas nem essa pergunta especificamente para ele, por essa vivência de que outras pessoas vão assistir esse podcast aqui, por ser a pessoa do professor Gustavo. Por isso que eu vou direcionar para ele essa pergunta. Mas como é que o professor Gustavo faz para motivar os concurseiros a não perderem a alma no meio dos códigos? É assim. Depois que eu comecei a entender a importância da graça de Deus na minha vida, a gente sente vontade de sair falando sobre isso para todo mundo o tempo inteiro. Eu trabalho em um curso de alto padrão, é o maior curso online do Brasil, um grande curso online, e a gente é contratado para dar aula blocos de 30 minutos. Eu não tiro o tempo da minha aula para falar de religião, falar de igreja. 30 minutos, você conhece a minha intensidade, em 30 minutos eu dou a melhor aula do mundo. Direito constitucional, direito administrativo. Então, eu deixo todo mundo com a guarda baixa. Quando vai terminando, e eu sei que a maioria das pessoas que se prepara para concurso de alto nível vive a ansiedade de quando é que isso vai dar certo, e à medida que eu vou ganhando mais intimidade com a palavra de Deus, não há um vídeo que eu não termine com a palavra de Deus. Peço que o Espírito Santo me ilumine para que eu seja canal de graça. E em muitas situações eu olho para a câmera e digo, você que está me assistindo agora e que ia desistir hoje, Deus mandou dizer para você, desista não, porque quando a gente desiste, a gente boicota os planos de Deus na nossa vida. Deixa Deus sonhar em ti. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu colocava no último slide um pedaço do Salmo 90, que era o salmo que o meu pai me ensinou, que ele mais gostava. Eu só lia um pedaço do salmo, era mecânico. Começou mecânico. E hoje vem do coração. Hoje vem do coração. Bem, então agora nós vamos para as perguntinhas objetivas. Pensa rápido e já fala o que vem na cabeça. Um santo de devoção, Gustavo. Depois Marlene fala. Carlo Acutis. Carlo Acutis. Eu já estou dizendo o santo, porque quando esse programa for ele já vai ter sido canonizado, dia 27 de abril.
Perfeito. Você, Marlene. Santa Teresinha, Santa Jesus. Teresinha. Um livro da Bíblia. João. João. Um fato marcante na vida de vocês, de destaque, que vocês querem destacar para a gente nessa caminhada. O SC. O SC. Eu digo que é o SCC mesmo. E a música da minha vida, o louvor, né, que marcou a vida de cada um de vocês. Você está vendo o que tem aqui nesse lugar? Música dele. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Está contratado para pastoral da música. Marlene, e a não música chame da minha não, que ele vida? vai. Tem uma música que marcou muito um momento da minha vida, que é aquela dos discípulos de Emaús. Do Valmir Alencar. Maravilhoso. Eu até disse isso para ele quando ele veio na nossa paróquia. Muito bom. Perfeito. E é isso, né? Então, mais uma vez, nós agradecemos a pastoral da Promoção Humana por nos ceder esse espaço, né? Que, além de, como nós já vimos falado nos outros podcasts, trabalhar com esse serviço social de arrecadar alimentos, cestas básicas, também trabalha com a alfabetização de mulheres. Aqui tem uma turma, inclusive, de alfabetização. Então, se você desejar doar alimentos, material escolar também, de papelaria, vai ajudar muito a Promoção Humana, que nossa queridíssima produção vai deixar o @ da Promoção Humana e os demais no link de descrição do vídeo. E a gente vai criar, os Guardiões estão nascendo agora, vai ter o Instagram dos Guardiões, que nos próximos vou te falar para você divulgar. E como você falou em promoção, não é só a Promoção Humana que está aqui em destaque, né? Essas duas estão com a camisa igual da promoção também. Né? Ele tinha que falar, né? Ia passar batido. Corta. Segue, vai. Aí vai dar trabalho. Então, né? vai dar trabalho para a edição. Então, nós queríamos agradecer a todos vocês que assistiram até agora. E, como a Patrícia sempre gosta de falar, pedir para curtir. Sim, não. Agradecer, foi um prazer, né, participar, né, do podcast com Marlene, Gustavo. E você, se você gostou desse conteúdo, te evangelizou, então compartilha, curte. É muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a mais famílias, né, para que esse conteúdo chegue longe. Então, até o próximo GlóriaCast. Deus abençoe.